Olá pessoal, dando continuidade à lição 1, vimos no vídeo anterior a importância dos componentes das instalações elétricas. Neste vídeo vamos apresentar os principais elementos que compõem as instalações elétricas prediais e que operam de forma ativa e direta na condução de eletricidade. Nesta aula abordaremos especificamente os componentes que conduzem a eletricidade, os quais têm papel essencial na condução da corrente e proteção da instalação elétrica. Se você perguntar ao eletricista quais são os componentes que conduzem a eletricidade em uma instalação elétrica, ele com certeza lhe apresentará uma lista de componentes. É possível também que haja dúvida entre um componente ou outro e qual o papel deste ou de aquele componente na instalação elétrica. E para que não tenhamos dúvidas sobre esse tema, os componentes que conduzem a eletricidade têm função ativa e deles dependem a operação de todo ou de parte da instalação elétrica. A seguir apresentaremos uma lista desses componentes que possuem essa função ativa na instalação elétrica e algumas informações adicionais que vão lhes auxiliar na consolidação desse conteúdo. Como visto nas disciplinas técnicas, como circuitos elétricos, circuitos lógicos, arquitetura e tantas outras, para se energizar uma determinada carga, seja um resistor, um capacitor, um indutor ou um LED, por exemplo, se faz uso de alguns fios, de alguns condutores elétricos, Naquela ocasião, a função do fio elétrico foi proporcionar um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica entre a fonte e a carga. Pois bem, para haver a circulação de corrente entre um circuito ou entre pontos do circuito, deve haver um meio ou um elemento que possibilite o deslocamento dos elétrons a este ou aquele outro elemento e denominamos esse elemento de condutor elétrico ou simplesmente um condutor. Como os condutores adotados nas instalações elétricas também devem proporcionar a segurança dos usuários naquela instalação, é imprescindível que estes possuam isolação que garanta que não ocorra fuga de correntes naquela instalação, seguindo naturalmente os níveis de tensão para os quais esses condutores foram testados. Os materiais mais comuns adotados na isolação dos componentes e dos condutores elétricos é o PVC, o EPR ou o XLPE. Estes materiais formam uma ou mais camadas de isolação dos condutores de forma a proporcionar o isolamento, de forma a garantir o isolamento contra correntes de fuga, especificamente para as tensões de operação para a qual foram projetados, garantindo assim a segurança dos usuários e da instalação elétrica. Os principais materiais condutores que são utilizados na condução de eletricidade nas instalações elétricas é o cobre e o alumínio. O cobre é principalmente utilizado nas instalações elétricas internas e o alumínio é principalmente utilizado nas instalações elétricas externas, nas redes de distribuição das concessionárias de energia elétrica. Basicamente, a função desses elementos, no caso do condutor de eletricidade, como foi informado, é conduzir a corrente elétrica aos circuitos terminais. Isso no caso da nossa instalação elétrica, da instalação elétrica predial. Os condutores utilizados nas instalações elétricas prediais, eles são e devem ser condutores metálicos. Então, nesse quesito, 4 metais merecem destaque por sua condutividade elevada: a prata, o ouro, o cobre e o alumínio. Contudo, a prata e o ouro eles são muito caros, o que inviabiliza economicamente para o uso em instalações elétricas, limitando as aplicações a aplicações bem específicas, como no caso de contatos de disjuntores, em que é utilizada a prata e o tungstênio. No caso do ouro, sua aplicação é direcionada a circuitos integrados e conectores especiais. Além desses, há ainda o aço, que é utilizado em rede de distribuição de média e alta tensão, e o latão, que é utilizado na fabricação de conectores e nos contatos de tomadas de corrente. No caso dos condutores para as instalações elétricas, como foi abordado, o cobre e o alumínio são os principais metais utilizados na fabricação desses condutores.
sendo o alumínio utilizado principalmente em instalações de redes de distribuição e o cobre nas instalações elétricas prediais e industriais na parte interna. A principal razão para se utilizar o cobre em sistemas elétricos é a sua excelente condutividade elétrica e a melhor relação técnica e econômica. Para se tornar um candidato sério a ser utilizado como condutor elétrico, o material ele deve combinar condutividade muito alta e boas características mecânicas. Além dos condutores elétricos tradicionais em forma cilíndrica, outro tipo de condutor bastante utilizado nas instalações elétricas é o barramento elétrico, que geralmente não possui camada isolante e que tem a função de conduzir a corrente elétrica entre componentes internos do quadro de distribuição ou quadros de acionamento de motores em instalações industriais. O quadros de subestação também é muito utilizado esse tipo de barramento. Esses barramentos são geralmente produzidos à base de cobre e o seu formato varia conforme o tipo de quadro e a aplicação daquele meio condutor. Então, nessa figura, temos o barramento tripolar, que ele é utilizado em quadros de distribuição, principalmente em instalações residenciais. Temos aqui outros tipos de barramentos, aqui o barramento que são utilizados para o neutro e terra, e que junto com o barramento tripolar mostrado anteriormente, proporcionam os percursos para a condução da corrente elétrica entre os componentes internos do quadro de distribuição. Então, na figura 1, são apresentadas essas ilustrações desses tipos de barramento. Para quadros de distribuição com menos circuitos, temos ainda o barramento tipo pente, para a conexão entre fases dos circuitos monofásicos, bifásicos ou trifásicos, conforme a necessidade. Aqui foi apresentada uma ilustração de um quadro de distribuição com o barramento tripolar e os barramentos de neutro e de terra. Então, nós temos o quadro tripolar, temos aqui o barramento principal, o barramento tripolar, temos aqui os barramentos de neutro e de terra que são instalados na nossa instalação elétrica, especificamente no quadro de distribuição. Já nesta imagem apresentamos a ilustração de uma conexão entre os disjuntores e o barramento através de um barramento pente a ser inserido no quadro de distribuição. Então, esse é o tipo de barramento denominado de barramento tipo pente, que ele é utilizado naqueles quadros menores onde você tem poucos disjuntores e a capacidade de corrente da instalação não é tão elevada. Alguns componentes como barramento, eles não são comuns nas instalações elétricas. Mas eu tenho certeza que lá na sua residência, em algum outro ponto, você já deve ter identificado, já deve ter visto esse componente. Então, ele é responsável por fornecer energia elétrica aos equipamentos a ele conectado, seja uma TV, uma geladeira ou muitos outros. Embora esse componente seja conhecido popularmente como tomada, tecnicamente esse componente é denominado de tomada de corrente e geralmente as que são utilizadas em instalações elétricas residenciais e industriais, seguindo esse modelo, elas têm capacidade para condução de corrente de 10 ou 20 amperes. As tomadas de corrente elas possuem uma carcaça ou um invólucro produzido à base de material termoplástico com propriedades anti-chamas, de forma para proporcionar uma maior segurança nas instalações elétricas. Quanto aos elementos responsáveis pela condução da corrente elétrica, os bornes ou os contatos da tomada, eles são fabricados em liga de cobre, ou prata, ou latão, ou a mistura desses elementos. Outro componente bastante comum na instalação elétrica é o interruptor, o qual é responsável pelo acionamento e seccionamento de dispositivos de iluminação e sinalizadores sonoros nas instalações elétricas. Então, os interruptores, assim como as tomadas, elas possuem uma carcaça ou invólucro produzido à base de material termoplástico, também com propriedades anti-chamas. Quanto aos elementos responsáveis pela condução da corrente elétrica, os bornes ou os contatos do interruptor, eles são fabricados em liga de cobre ou prata ou latão,
e geralmente possui uma capacidade de condução de corrente de 10 amperes. A tomada de corrente e o interruptor, ele possibilita a utilização da energia elétrica de forma segura na instalação. Entretanto, esses componentes, eles não foram dimensionados e instalados de forma adequada na sua instalação, você pode ter problema. A tomada e o interruptor possibilitam a utilização da energia elétrica na sua residência, na sua instalação, de forma segura, se eles foram corretamente instalados. Contudo, se eles não forem dimensionados e instalados de forma adequada, os riscos de acidente elétrico para a instalação podem ser bastante elevados, podendo inclusive provocar sobrecargas e curto-circuito na instalação, podendo provocar inclusive incêndios na sua instalação. Então, para que esse risco seja minimizado, aí entra em cena o disjuntor, sendo mais comum o disjuntor termomagnético. O disjuntor termomagnético ele é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático destinado a proteger a instalação ou parte da instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito ou sobrecarga elétrica. Sua carcaça é fabricada a partir de materiais como polímeros termofixos, plástico, resina sintética, poliéster, entre outros. Os disjuntores eles podem ser monopolares para circuitos monofásicos, bipolares para circuitos bifásicos, e também monofásicos, quando você vai fazer o seccionamento tanto do condutor fásico quanto do condutor neutro, aí você pode também utilizar o disjuntor bipolar. Quando se deseja seccionar uma instalação com 3 condutores, ou seja, as instalações trifásicas, aí você faz o uso do disjuntor tripolar ou tetrapolar para aqueles circuitos que você também deseja fazer o seccionamento do neutro. Vimos que o disjuntor termomagnético lá na instalação, ele protege a instalação contra os efeitos tanto de sobrecarga quanto de curto-circuito. Mas esse dispositivo, dependendo da instalação, ele pode não proteger o usuário, dependendo do sistema de aterramento que é utilizado nessa instalação. Então, não é incomum que um usuário leigo, um profissional da instalação elétrica, ele sofra um acidente elétrico na instalação, como por exemplo um choque elétrico. É muito comum no dia a dia das instalações elétricas, as pessoas, tanto que operam nas instalações elétricas, ou que executam aquelas instalações elétricas, eles sofrem acidentes elétricos, o mais comum é o choque elétrico. Então, para que esses choques elétricos eles não provoquem acidentes mais sérios, aí nesse caso entra em cena um dispositivo diferencial residual, que pode ser um disjuntor ou um interruptor. Então, esse dispositivo ele tem a função de proteger as pessoas contra os choques elétricos, identificando correntes de fuga na ordem de 30 mA. No caso, para instalações residenciais, para proteção humana, ele apresenta essa corrente de fuga de 30 mA. Então, a partir de 30 mA, esse dispositivo ele secciona o circuito protegendo aquela instalação. Já no caso para proteção contra incêndios, aí você tem dispositivos diferenciais residuais com identificação de correntes da ordem de 300 mA. Aí já é uma aplicação bem específica para instalações industriais geralmente. O DR, como é popularmente conhecido, ele é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger as pessoas ou a instalação elétrica contra fugas de corrente. Essas fugas de corrente, geralmente, elas são provocadas e provenientes de uma falha de isolação dos condutores ou de um próprio equipamento. E quando o usuário entra em contato com essas partes vivas, vamos dizer assim, da instalação, essas partes energizadas, aí ele é submetido a uma descarga elétrica. Então, sua carcaça é fabricada a partir de materiais como polímeros termofixos, plástico, resina sintética e poliéster, assim como também são fabricados os disjuntores. Os DRs eles podem ser do tipo bipolar para circuitos monofásicos, tripolar para circuitos bifásicos
e tetrapolar para circuitos trifásicos. Observe aqui, nós temos um polo adicional, quando se comparado com o disjuntor termomagnético, porque o DR, no caso do DR, para circuitos monofásicos, um dos terminais é conectado no neutro, o outro terminal é conectado na fase. Então, ele faz o monitoramento dessa corrente entre a fase e o neutro. Se essa corrente for superior a 30 mA, é feito o seccionamento automático da instalação. Se você tem uma instalação bifásica, aí você tem um condutor neutro em um terminal e as outras duas fases nos outros dois terminais, assim como no DR bipolar. Se houver uma diferença de corrente superior a 30 mA, é feito o seccionamento automático dessa instalação. E, por último, quando você tem um circuito trifásico, ou seja, você tem 3 condutores fase e você também tem um condutor neutro, então todos os condutores eles são inseridos no dispositivo DR, e caso a diferença de corrente entre um desses condutores ou entre eles seja superior a 30 mA, é feito o seccionamento automático da sua instalação. Outro dispositivo que não é tão comum nas instalações elétricas, mas que desempenha um papel essencial na proteção dos equipamentos elétricos, principalmente aqueles equipamentos eletroeletrônicos, como computadores, são os dispositivos de proteção contra surtos, os famosos DPS. Esse dispositivo ele tem a função de proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra os efeitos indiretos causados por descargas atmosféricas que podem atingir a instalação, ou a edificação, ou a rede elétrica da sua instalação, provocando o aumento de tensão na sua rede. Então, esse dispositivo ele vai limitar o nível de tensão que o seu equipamento vai ser submetido. Então, esses equipamentos, esse dispositivo, eles são conectados entre a fase e o terra, e entre o neutro e o terra da instalação, dependendo do tipo de instalação, limitando a tensão da fase do neutro em virtude de alguma sobretensão ocasionada, seja pela incidência de uma descarga atmosférica na rede elétrica ou na própria edificação, ou ainda devido a sobretensões de manobras na rede elétrica. Então, quando há a incidência de uma sobretensão na instalação elétrica, esse DPS limita a tensão dos equipamentos e escoa a corrente para o sistema de aterramento e, dessa forma, protegendo a sua instalação elétrica. Então, o dispositivo de proteção contra surto, ele é um dispositivo especialmente dimensionado e projetado e deve ser utilizado para a proteção dos dispositivos elétricos da instalação. Enquanto o DR, ele é um dispositivo projetado e dimensionado para a proteção das pessoas nas instalações. Para que o DPS possa trabalhar de forma adequada e possa escoar essa corrente para o sistema de aterramento, se faz necessário ter um caminho de baixa impedância com que essa corrente elétrica possa ser conduzida e possa ser escoada sem provocar tensões elevadas no sistema de aterramento. Então, para proporcionar uma baixa impedância no sistema de aterramento, um componente bastante utilizado é a haste de aterramento, a qual, em conjunto com os condutores, eles compõem o sistema de aterramento e auxiliam a proteção das pessoas e dos equipamentos nas instalações elétricas, ainda proporcionando também, em algumas situações, o correto funcionamento da instalação elétrica. As hastes de aterramento mais utilizadas em instalações elétricas prediais e industriais são as hastes de aço com revestimento de cobre. E a função desse dispositivo é basicamente compor o aterramento elétrico da instalação, protegendo as pessoas e os equipamentos da instalação e proporcionando também a operação dos equipamentos elétricos. Quando já estamos com a instalação elétrica protegida, podemos então fazer uso da eletricidade e de todos os benefícios que ela proporciona. Então, dentre os benefícios mais comuns de se utilizar na instalação elétrica é a iluminação, através de uma ou várias lâmpadas na sua instalação, conseguimos então fazer a iluminação dos ambientes e ter um certo conforto na nossa instalação elétrica. Então, para isso, fazemos uso de lâmpadas dos mais variados tipos e projetos, desenvolvidos com
hoje em dia com LED, lâmpada fluorescente, vapor de sódio, vapor metálico. Antigamente tínhamos as lâmpadas incandescentes. Então temos uma grande variedade de lâmpadas que elas funcionam como uma fonte de luz para iluminar aquele ambiente. Então basicamente é a função de produzir iluminamento da nossa instalação. Já em ambientes comerciais, os mais comuns são utilizar lâmpadas fluorescentes e tipo LEDs do tipo tubular. Alguns modelos de lâmpadas necessitam de um receptáculo para conectar a fonte de energia elétrica, e esse receptáculo é dotado de bornes para a conexão dos condutores e um compartimento para instalação da lâmpada, proporcionando dessa forma a conexão elétrica entre a lâmpada e os condutores e dessa forma a fonte de energia elétrica. O receptáculo mais comum nas instalações elétricas residenciais e prediais é o E27. Em instalações elétricas industriais, as luminárias, as lâmpadas apresentam dimensões maiores, o receptáculo muito comum é o E40. Os receptáculos mais comuns, eles são produzidos a partir de material termoplástico ou porcelana. Embora sejam as lâmpadas que proporcionam a iluminação do ambiente, são as luminárias que distribuem e direcionam a luz nesses ambientes. Ou seja, você deve ter uma luminária e uma lâmpada que trabalhem de forma coordenada para você ter uma boa iluminação no seu ambiente. As luminárias, elas também têm a função de alojar as lâmpadas e acessórios que são instalados no conjunto, o conjunto de iluminação, de forma a proporcionar a iluminação do ambiente. Então, essas luminárias, elas devem ser corretamente dimensionadas e selecionadas, de modo que haja uma boa eficiência energética para produzir a quantidade de luz que necessita para um determinado ambiente. Essas luminárias, elas podem ser do tipo suspensa ou do tipo sobrepor. Ou ainda, elas podem ser do tipo embutir. Cada uma deve ser selecionada conforme a necessidade do ambiente. Então, para alguns modelos de luminárias que utilizam LED, a luminária é fornecida já com os LEDs na própria estrutura, os quais estão instalados diretamente em uma placa de circuito conectada à luminária. E dessa forma eles não são vendidos separadamente. Vimos que as lâmpadas são fontes de luz para a iluminação desses ambientes. Contudo, alguns tipos de lâmpadas, como as lâmpadas vapor de sódio, vapor metálico, eles necessitam de uma alta tensão para que o gás no interior dessas lâmpadas possam produzir luz. E é justamente essa a função do reator. Ele gera o impulso elétrico no acionamento da lâmpada e com isso provoca a descarga no gás da lâmpada para que a mesma possa produzir a luz. Além disso, é também função do reator manter uma corrente elétrica na lâmpada em um nível seguro durante a operação dessa lâmpada. Há dois tipos de reatores, o eletromagnético e o eletrônico, que ele apresenta uma maior eficiência quando comparado com o eletromagnético. Os reatores eletromagnéticos podem ter partida convencional ou partida rápida. Já os reatores eletrônicos, eles podem ter partida rápida, instantânea ou programada, que permite ligar e desligar as lâmpadas sem redução significativa na sua vida útil. Vimos até aqui a importância dos componentes das instalações elétricas, os componentes que têm função de conduzir a eletricidade, há ainda alguns componentes não presentes nesse material e que também são utilizados nas instalações elétricas, contudo em menor frequência, mas que também têm sua aplicação. Não deixe de assistir o próximo vídeo, nele abordaremos os componentes e os elementos que compõem as instalações elétricas e que desempenham sua função sem a condução de eletricidade. Então, até o nosso próximo vídeo.